Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, mais conhecido como Manuel Bandeira. Nasceu em 1886 e faleceu em 1968. Ele era um poeta brasileiro muito conhecido. A sua obra mais famosa era o poema Vou-me embora para Passagarda. Mas Manuel não era só um poeta. Ele também foi um professor de literatura, um crítico literário e crítico de arte. Suas obras tinham diversos temas, mas os mais comuns eram a paixão pela vida, o amor, a morte, a solidão, o erotismo, o cotidiano e a infância. Ele foi um dos maiores representantes na primeira fase do modernismo. Manuel herdou o nome de seu pai, o engenheiro Manuel Carneiro de Souza Bandeira. Sua mãe se chamava Francelina Ribeiro. Ela pertencia a uma família de proprietários rurais, advogados e políticos. O seu avô materno, Antônio José da Costa Ribeiro, foi citado em um de seus poemas que é Evocação do Recife, que em seu poema ele cita a casa onde morava no centro de Recife. Ele o cita assim: a casa de meu avô. Manuel iniciou seus estudos em Recife mesmo. Com 10 anos de idade, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Lá ele terminou no curso secundário no Colégio Pedro II. No ano de 1903, Manuel ingressou no curso de arquitetura da Escola Politécnica de São Paulo, mas ele não concluiu, pois teve que parar para tratar sua tuberculose. Passaram-se 10 anos e ele ainda estava doente. Ele foi para a Suíça em busca da cura, onde permaneceu durante um ano. Nesse período, ele conviveu com um poeta francês internado na mesma clínica. Seu primeiro livro foi publicado em 1917, A Cinza das Horas. A sua influência era de parnasiana e simbolista, onde os poemas são contaminados pela melancolia e pelo sofrimento. Em 1921, Manuel conheceu Mário de Andrade e, através desse, colaborou com a revista modernista Claxon, com o poema Bonjour lyrique. Sua participação no movimento modernista sempre foi à distância, por ele morar no Rio de O Janeiro. modernismo no Brasil foi um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, que prezava pela independência e valorização da cultura cotidiana brasileira. Ele surgiu em 1922, na Semana da Arte Moderna, e foi dividido em 3 fases. Hoje nós vamos falar da primeira fase, também conhecida como fase heróica, que permaneceu de 1922 até 1930. Ela é composta por uma linguagem coloquial e pela liberdade formal, que valorizava as temáticas cotidianas. Neste cenário, temos um movimento antropófago, e encontramos grandes nomes da literatura brasileira, como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e a nossa estrela de hoje, Manuel A obra de Bandeira. Manuel Bandeira foi profundamente marcada pela tuberculose e pela iminência da morte. Seus textos, principalmente nos primeiros livros, são pessimistas e melancólicos, ainda que simples e diretos. Na primeira fase de sua obra, a etapa pós-simbolista, o poeta se prende ao movimento literário do simbolismo. Ele se preocupa em usar muitas sinestesias que expressam a mistura de sentidos, uma marca do simbolismo, e também faz uma poesia formal e em formato de soneto. Um bom exemplo da fase e do uso da sinestesia é o poema Desencanto, no qual diz um verso: dói-me nas veias, amargo e quente. Depois, a escrita de Bandeira passou a ter traços modernistas, em uma fase mais ligada ao cotidiano. Aparecem temas como família, a infância, prostitutas, relações amorosas, a posição social dos pobres e entre outros. O poeta passa a fazer também lirismos para as ruas. Isso aparece no poema Momento num Café, por exemplo, no qual Bandeira se desapega do formalismo, do simbolismo e do parnasianismo, usando versos livres e brancos. O escritor é autor do poema Os Sapos, cujos versos são bem irônicos e satirizam o movimento parnasiano, que precedeu o modernismo. A participação de Bandeira durante a Semana da Arte Moderna de 1922 foi o que marcou o início de uma produção do escritor de caráter modernista, que teve auge com os livros Libertinagem e Estrela da Manhã. Por último, aconteceu a fase pós-modernista, na qual o poeta passou a adevir versos tradicionais, além de algumas formas populares, como o rondô, poema que tem apenas 2 rimas e 3 estrofes, totalizando 15 versos. Um exemplo do período é o poema Canto de Poema Natal. Os Sapos. Enfunados papos saem da penumbra, aos pulos sapos a luz os delumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro parnasiano aguado,
diz-me o cancioneiro, é bem martelado. Vede como primo em comer os iados, que arte, e nunca rimo, os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas como consoantes de apoio. Vai por 50 anos, que lhes dei a norma, reduzi sem danos as formas, a forma. Clame a saparria, em críticas céticas. Não há mais poesia, não há artes poética. Urro sapo boi, meu pai foi rei. Foi, não foi, não foi. Braba em um assomo, o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário, todo quanto é belo, todo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal que se cabe. Falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá longe mais densa, a noite infinita veste a sombra imensa. Lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no perual profundo é solitário, é, que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu, da beira do rio. O poema Os Sapos, escrito por Manuel Bandeira, é considerado um de seus clássicos. Ele foi escrito em 1918, porém só foi publicado em 1919 no livro Carnaval. O livro Carnaval é o segundo livro publicado pelo poeta. E uma curiosidade sobre esse livro é que, como o poeta Manuel Bandeira era pouco conhecido nessa época, a edição de Carnaval foi paga pelo próprio poeta. Os versos do poema fazem uma sátira ao movimento parnasiano que precedeu o modernismo e foi declamado por Ronald de Carvalho durante a Semana da Arte Moderna no ano de 1922. Evento que Manuel Bandeira não participa efetivamente, pois esse movimento ocorreu em São Paulo e o poeta não morava nessa cidade no momento. Ronald de Carvalho, em meio à vias pública, ele declama o poema, fazendo uma sátira ao parnasiano. E Manuel Bandeira ele joga com as palavras nesse poema, colocando os pontos essenciais que os parnasianos defendiam, como a sonoridade, métrica regular, entre outros. E no ano de 1922, completava o centenário da independência, simbolicamente um ano importante para o Brasil, que em 1822 o Brasil teve a sua independência, então 100 anos depois fez essa comemoração. Então, entre os dias 15, 17 e 19 de fevereiro, em São Paulo, mais precisamente, no Teatro Municipal da capital paulista, uma série de artistas intelectuais se reuniram para discutir o passado, o presente e os rumos da arte brasileira. O poema Os Sapos, ele apresenta intertextualidade, pois ele fala sobre a profissão de fé de Olavo Bilac, e também ele apresenta uma metalinguagem. A metalinguagem é um tipo de linguagem cujo propósito é descrever ou falar da própria ou de qualquer outra linguagem metalíngua. E no poema ele vai falar sobre isso também. Portanto, Bandeira consegue em Os Sapos reproduzir as características essenciais defendidas pelos parnasianos, tratando-se de uma poesia que carrega métrica regular e preocupação com a sonoridade. Imitações desse caso estão a serviço da rejeição à poesia parnasiana. Então, Bandeira, ele vai criticar, vai ironizar os poetas parnasianos. Então, os versos são trabalhados com a ironia e com a paródia, a fim de despertar no público leitor para a necessidade de ruptura e transformação da poesia. Manuel Bandeira, logo na primeira e na terceira estrofe de seu poema, ele já traz essa crítica aos poemas e poetas parnasianos. Na primeira estrofe, quando ele fala: enfunados os papos saem da penumbra, aos pulos sapos a luz os deslumbra. Ele vai trazer uma característica que os parnasianos eram pessoas medíocres e que foram aos poucos saindo da penumbra, escrevendo seus poemas e a luz o deslumbrou. Na terceira estrofe, quando ele fala: o sapo tanoeiro parnasiano aguado, diz meu cancioneiro, é bem martelado. Ele já traz essa referência aos poetas parnasianos diretamente, quando ele fala parnasiano aguado. Ele também vai trazer uma intertextualidade do poema Profissão de Fé, de Otávio Bilac, fazendo uma crítica, pois Otávio Bilac era parnasiano.
É importante lembrar também que os sapos mencionados por Bandeira, como por exemplo o tanoeiro, o pipa, são metáforas dos diferentes poetas. O sapo tanoeiro é um tipo exemplar do poeta parnasiano, que destila as regras de composição. E para Manuel, a grande poesia é como o ofício de um joalheiro, que há de se lapidar com precisão e paciência, como ele cita na estrofe. Brada de um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. E na estrofe que ele fala sobre o sapo cururu, que ele fala: que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu da beira do rio. Ele vai trazer a representação modernista como o sapo cururu fosse os poetas modernistas. E ele vai fazer a referência do poeta ter uma liberdade, já que o parnasiano tinha uma preocupação excessiva com o aspecto formal da linguagem. E o sapo cururu, ele vai aspirar à liberdade, como eu já disse, e vai reivindicar a simplicidade do uso de uma linguagem cotidiana. E também vale lembrar que o sapo cururu foi escolhido esse nome pela semelhança da cantiga de roda Sapo Cururu, fazendo seus 2 últimos versos do seu poema a semelhança com a cantiga, na qual a cantiga fala: sapo cururu da beira do rio, quando o sapo canta mania, é que sente frio, a mulher do sapo deve estar lá dentro. Então Bandeira, através dessa paródia, ele vai criticar a preocupação dos parnasianos com o aspecto formal da linguagem. E o poema também vai ter uma presença forte de traços... A obra literária Cinza das Horas é o primeiro livro de Manuel Bandeira, que é marcado pelo tom fúnebre, trazendo poemas parnasianos e simbolistas. São poesias compostas durante o período de sua doença, do ano em que o poeta adoece, se descobrindo tuberculoso. Analisando assim as diversas fases que caracterizam sua experiência com a doença, até 1917, quando ele publica Cinza das Horas. A partir daí é que se daria a etapa decisiva e inusitada da gestão de um dos maiores escritores da língua portuguesa. Segundo ele próprio, Manuel Bandeira, quando publica esse livro, não tinha a intenção de começar a carreira literária, desejava apenas dar a ilusão de não viver inteiramente ocioso. A Cinza das Horas trata da melancolia e de reflexões do autor na maioria dos poemas, que é algo fundamental a ser abordado, que apesar de o autor se preocupar com as formas perfeitas, o sentimentalismo presente no livro o afasta da objetividade do parnasianismo. A obra é muito musical e há também a valorização dos estados d'alma, do inconsciente, das aliterações e sinestesias, como propõe o simbolismo. É também um livro com alguns experimentos modernistas, porque possui alguns versos brancos e irônicos. Ainda que se acha basicamente simbolista e parnasiano, o autor se mostra em busca de algo novo, principalmente porque obteve contato com a melhor poesia simbolista e pós-simbolista na Suíça. Manuel Bandeira e seus poemas apresentam em geral expressões sentimentais, sejam elas desilusões como a morte, a tristeza, a perda ou o amor à pátria à pessoa idolatrada. Manuel Bandeira, mesmo sendo modernista, não deixa de lado o romantismo, e o aborda em seus poemas, como pode-se observar no poema Volta, onde nos versos ele diz: enfim te vejo, enfim no teu, repouso meu olhar cansado, quando o turvor escureceu, o pranto amargo que ocorreu, sem apagar teu vulto amado. Onde Manuel relata o amor, mesmo após aparentemente ocorrer uma desilusão amorosa. Mas além do romantismo, Manuel expressa desejo de morte pela pessoa amada, caso o amor não seja recíproco, nas continuações do verso, onde ele diz: embora morra incontentado, bendigo o amor que Deus me deu, bendigo como um dom sagrado, como só bem que há confortado um coração que a dor venceu, enfim te vejo. Onde ele expressa estar incontentado com o amor da pessoa amada por não ser um amor recíproco, mas que acredita que o sentimento de amar seja uma bênção e um dom sagrado em que Deus o dá, e isso o conforta. Outro poema em que o autor expressa explicitamente os seus sentimentos é o poema Epígrafe, onde ele diz: sou bem nascido, menino, fui como os demais, feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Veio o mau gênio da vida, rompeu em meu coração, levou tudo de vencida, rugi como furacão. Turbou, partiu, abateu, queimou sem razão nem dó. Ai que dor, magoado e só, meu coração ardeu em gritos dementes, na sua paixão sombria.
e dessas horas ardentes ficou esta cinza fria, esta pouca cinza fria. Neste poema, o autor anseia pela vida como se ele tivesse passado rápido demais, mas que na amargura de sua vida e suas enormes dores, na tentativa de procurar um refúgio para sua vida desiludida, isso o feriu, que é o que o autor expressa em cada estrofe do seu poema. O enfoque melancólico da obra dado por Bandeira é de extrema relevância no poema Desencanto, onde ele diz: eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Feche o meu livro se por agora não tem motivo de nenhum pranto. Meu verso é sangue, volúpio ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre. Deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. O eu lírico vivencia o ato de morrer à medida em que descreve sua agonia em seus versos que são seu sangue. Neste poema, Manuel demonstra uma enorme angústia e sofrimento, e a cada verso a dor fica mais explícita. Neste poema, Manuel fala como ele produz seus versos e também o tamanho da dor presa em seu coração, como por exemplo nos trechos em que ele diz: eu faço versos como quem chora e eu faço versos como quem morre. Nota-se que o autor sofria por ter uma doença que naquela época era incurável, a tuberculose, e não sabia se poderia ser curado, e quanto tempo ainda teria de vida. Ele usava essa dor proveniente da doença como inspiração para seus poemas, que quase sempre eram sofridos, tristes e desiludidos, onde ele buscava a fuga do sofrimento que, através disto, tentava se distanciar daquele momento sombrio que Manuel buscou refletir em toda a sua obra. Manuel Bandeira, sendo considerado um livro pré-modernista em que sua poética apresenta em grande parte de seus poemas uma mistura entre a tradição passada, como elementos próprios da linguagem simbolista e métrica da poesia parnasiana, como a tentativa de libertação poética ao modernismo, com a utilização da ironia do coloquial, como também a utilização do verso livre em alguns de seus poemas, sendo mais conhecido o poema Sobre os Sapos, onde ele faz uma sátira aos parnasianos e simbolistas, sendo assim também considerado uma preparação para a Semana da Arte Moderna. O livro fala das memórias dele mesmo e do processo de criação de seus poemas e sobre alguns episódios de sua vida, como se fosse uma confissão de sua intimidade e o que ele pensava de suas obras e sobre o modernismo. A temática do carnaval, ela era constante na poética de Manuel Bandeira e dos escritores da época. Esta presença se faz de maneira explícita, tratando especificamente do tema, como por exemplo quando o poeta fala do carnaval de maneira geral. O tema do carnaval em Bandeira pode ser visto sob 3 ângulos diferentes. O primeiro liga-se aos personagens e ao ambiente que se percebem nas festas galantes de Verlaine, tendo ainda influência pela sistemática simbolista, e o segundo tem como inspiração as peças musicais de Schumann. Neste momento, poderíamos dizer que Bandeira faz seu carnaval através da música romântica. O terceiro, por fim, é a visão pessoal da festa popular. Um exemplo claro de tentativa de libertação poética de Bandeira pode ser vista no poema intitulado Bacanal, que abre seu livro. Poema em que Bandeira vai caracterizar seu carnaval, no qual a libertação dionásica e a expressão pela evocação de 3 divindades do mundo pagão, presentes no imaginário carnavalesco: Baco, Momo, Vênus, que são elementos da cultura clássica, mas porém também são elementos profanos e libertadores. Baco ou Dionísio é o deus do vinho, da embriaguez, da fertilidade, da colheita, protetor das belas artes e do teatro. Sua presença se manifesta através do vinho, que propicia a iniciação ao conhecimento. Momo é o filho do sonho e da noite, deus do escárnio. Está igualmente ligado à representação dramática através da sátira e da máscara no carnaval brasileiro. Ele é o rei, mas seus atributos reais no carnaval estão subvertidos, pois Momo é o rei do mundo às avessas. Vênus é a deusa do amor em todas as suas formas, tendo também a divindade que preside ao instante da fecundação. Este poema nos mostra a busca do êxtase e da libertação do poeta através do ritual orgânico que é o bacanal, auxiliado pelo vinho e pelos deuses pagãos que profanam o sagrado. Assim se faz o ambiente carnavalesco, que proporciona total liberdade, onde tudo é mágico e permitido.
Mas também existem referências ao carnaval, ou pelo menos ao espírito carnavalesco, quando o autor se refere a situações proporcionadas pelo carnaval. Por exemplo, quando é explorado o amor erótico e carnal, a união das pessoas através do rito aglutinador, da utopia visto como um momento de igualdade e libertação do ser humano para um mundo melhor do que é vivido no dia a dia, quer como festa tradicional popular, ou como processo de elaboração poética com elementos característicos da carnavalização, como a intertextualidade, a utopia, a profanação, evidenciando-se o caráter dionísico do ritual carnavalesco. Elementos que contribuem para a criação de uma cosmovisão carnavalizadora, dotada de poderosa força vivificamente e transformadora de uma vitalidade indestrutível. São plenamente representados na obra de Manuel Bandeira, reforçando-lhe assim as características da valorização da cultura popular e do humilde e marcante poeta. Por fim, um tema relevante que podemos notar em relação ao carnaval, que diz respeito à questão das máscaras utilizadas como fantasias no bailes carnavalescos e no carnaval de forma geral, são os elementos que compõem a fantasia e também estão presentes em Manuel Bandeira, no poema Mascarada, que é composta pelos seguintes versos. Você me conhece? Como uma frase de Desmascarados de antigamente. Você me conhece? Não, não conheço não. Ah, como fui bela, tive grandes olhos, que a paixão dos homens, que é uma estranha paixão, fazia maiores, fazia infinitos. Diz, não me conhece? Não, não conheço não. Podemos notar neste poema um diálogo entre um mascarado e uma mulher em um baile de carnaval, sendo que percebemos neste poema um fato importante: as personagens estão mascaradas como um contexto para reflexões acerca das relações pessoais fora do cenário carnavalesco. Libertinagem foi o quarto livro publicado por Manuel Bandeira, pela editora Global, em 1930. Porém, ele foi o primeiro livro inteiramente modernista do autor. O livro é composto por 38 poemas. Dentre eles, encontramos os poemas Vamos Embora para Pazagarda e Pneumotórax, que conquistou gerações de leitores. Também temos a presença de um poema francês, e sua escrita era tão realista que parecia ter sido baseada em um noticiário. Alguns poemas desse livro chegaram até a ser publicados em revistas do movimento modernista da época, como, por exemplo, a Revista do Brasil. Uma das grandes características desse livro é a liberdade formal que se encontra muito presente. Encontramos uma escrita bem ampla sobre as fases da vida e nenhuma delas fica de fora da obra, sendo todas tratadas de forma livre, saindo do formalismo. Estes elementos encontrados no livro tornam ele uma das obras mais importantes dos livros de poesia do século XX. Publicado em 1936, Estrela da Manhã é o quinto livro de Manuel Bandeira. Contém 28 poemas, sendo 9 em versos livres, 16 metrificados, 1 em francês e 3 poemas em prosa. Bandeira, ao sair de sua localidade para ir a um sítio de canoa ainda com a noite fechada, uma das viagens mais bonitas de sua vida, estava para publicar o seu livro, este que deu o nome de Estrela da Manhã. Estrela da Manhã apresenta vários temas, dentre eles os de mais importância, como a morte, o cotidiano, o amor, a frustração decorrente dos desejos não realizados, a ironia, e apresenta também os temas sociais e puros exercícios poéticos. Estrela da Manhã de Manuel Bandeira é um poema representativo da literatura contemporânea. A estrela é um símbolo recorrente na poesia de Bandeira. Pode representar a sua própria poesia, a plenitude, a frustração, no sentido de algo que brilha e é inalcançável, logo gerando uma angústia e a imagem da mulher. Nesse caso, a estrela da manhã, a estrela d'alva, que é o planeta Vênus, a primeira estrela a ser vista ainda com céu claro, representa uma prostituta. O lírico está desesperado atrás dela, a quer de qualquer jeito, agindo até mesmo como assassino, suicida, ladrão, pulha, falsário. Ele ainda critica a hipocrisia da sociedade, porque todos pecam com ela, desde o mais marginalizado malandro, o leproso, que dá a ideia de asco de repulsa, ao clero, padre e sacristão. Mas ele é o único que tem a audácia e cara de pau de dizer que está louco atrás dela.
interessante porque ele reconhece que ela não é respeitada pela sociedade. Diz que é para falarem a ela que ela aceita qualquer coisa que é homem sem orgulho. Mas no final, quando ele diz depois comigo, ele não diz depois pecai comigo. Ele omite tal verbo como se com ele não fosse pecar. Ele a respeita, lhe diria ternuras e a trataria com carinho. Talvez essa poesia seja até mesmo uma crítica ao romantismo, que idealiza a mulher, a colocada em um pedestal. Aqui, ele não explicamente idealiza a prostituta, mas no momento que ele está desesperado atrás dela, ele já lhe atribui Estrela da importância. Tarde é o livro da maturidade, obscura crepuscular, publicada em 1960, quando o poeta já superava a casa dos 70 anos. Começava a meditar com mais profundidade na passagem desta vida para o outro lado do mistério, e se mostrava convicto de ter cumprido bem a difícil missão de viver. Mas enquanto a indesejada das gentes não vem, o poeta deixa-se absorver, ainda uma vez, por motivos permanentes de sua obra, a paixão pela música, compondo uma letra para Heitor dos Prazeres, musicar o amor, a amizade fraternal que o leva a cantar Amigos Perdidos, Mário de Andrade e Jaime Ovalle. O poeta também se arrisca em tentadoras experiências na mais radical corrente prática da época, o concretismo. Os poemas concretos do livro demonstraram a lucidez e a curiosidade vivíssima do poeta. Estrela da Tarde, com sua preocupação pela morte, simbolicamente se contrapõe à plenitude de vida de Estrela da Manhã, encerrando um ciclo de extraordinária força criadora, com o poeta purificado em espírito, esperançoso de uma vida mais alta. Sou nada, e entendo agora. Eis-me centro infinito, de círculo infinito, de mar e céu afora. Onde estou onde Deus está. Sobre Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi um escritor brasileiro, além de professor, crítico de arte e historiador literário. Manuel Bandeira, na sua juventude, sua saúde foi frágil devido à tuberculose, onde levou o poeta a uma vida de insegurança em relação ao seu futuro. Além de poeta, Manuel Bandeira exerceu também outras atividades, como jornalista, redator de crônicas, tradutor, integrante da Academia Brasileira de Letras e também professor de História da Literatura Colégio Pedro II e de Literatura Hispano-Americana na Faculdade do Brasil, Rio de Janeiro. Não obstante, em 1917, ele publicou seu primeiro livro de poesia, A Cinza das Horas. O caráter sombrio dessa obra é vinculado a elementos autobiográficos, pois foi escrita durante o período em que o poeta lutava contra sua doença. Porém, devido à influência simbolista, essa obra não teve grande destaque. Em 1940, Manuel Bandeira foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 24. Já em 1943, ele foi nomeado professor de literatura hispano-americana da Faculdade Nacional de Filosofia. Apesar de iniciar sua carreira literária com poemas em que eram evidentes os traços da poesia parnasiana e simbolista, Bandeira fez parte da primeira geração modernista. Seus poemas mais famosos são Os Sapos e Vou-me Embora pra Passargada. Foi como poeta que Manuel Bandeira conquistou sua posição de relevo na literatura brasileira, mas se dedicou também à prosa, crônicas e memórias. Em 1938, Manuel Bandeira foi nomeado professor de literatura do Colégio Pedro II. Manuel Bandeira possui uma das maiores obras poéticas da moderna literatura brasileira, dentre poesias, prosas, antologias e traduções. As poesias foram A Cinza das Horas, de 1917, Carnaval, de 1919, Libertinagem, de 1930, Estrela da Manhã, 1936, Lira dos 50 anos, de 1940. Suas prosas foram Crônica da Província do Brasil, de 1936, Guia de Ouro Preto, Rio de Janeiro, de 1938, Noções de Histórias das Literaturas, de 1940, Autoria das Cartas Chilenas, de 1940, Literatura Hispano-Americana, de 1949.
de Poetas e de Poesias, Rio de Janeiro, de 1954, A Falta de Papel, Rio de Janeiro, 1957, Itinerário de Passargada, de 1957, Andorinha, Andorinha, de 1966. Suas antologias foram Antologia dos Poetas Brasileiros da Fase Romântica, de 1937, Antologia dos Poetas Brasileiros da Fase Parnasiana, de 1938, Antologia dos Poetas Brasileiros Bissextas Contemporânea, de 1946, Antologia Poética, de 1961, Poesia do Brasil, de 1963, e Os Reis Vagabundos, mais 50 crônicas, de 1900. Aqui nós temos algumas questões que caíram em alguns vestibulares. Nessa nós temos o poema Estrada, do Manuel Bandeira. Aqui passa o poema e a questão fala o seguinte: a lírica de Manuel Bandeira é pautada na apreensão de significados profundos a partir de elementos do cotidiano. No poema Estrada, o lirismo presente no contraste entre o campo e a cidade aponta para alternativa A: desejo do eu lírico de resgatar a movimentação dos centros urbanos, o que revela sua nostalgia com relação à cidade. B: a percepção do caráter efêmero da vida possibilitada pela observação da aparente inércia da vida rural. C: a opção do eu lírico pelo espaço bucólico, com possibilidade de meditação sobre sua juventude. D: a divisão negativa da passagem do tempo, visto que esta gera insegurança. E: a profunda sensação de medo gerada pela reflexão acerca da morte. A alternativa correta é a alternativa B. No poema de Manuel Bandeira, há a oposição entre o campo e a cidade, na qual podemos observar que, para o eu lírico, o campo é superior ao mundo metropolitano, já que a vida no interior permite a reflexão sobre a existência humana em razão do estilo de vida mais calmo e vagaroso. Agora nós temos uma questão da FUVEST. Leia o poema de Manuel Bandeira para responder ao teste. Aqui nós temos o poema e ele fala sobre os versos transcritos. Assinale a alternativa incorreta. A melancolia do eu lírico é apenas aparente. Interiormente, ele se identifica com a atmosfera festival do carnaval, como se percebe no tom exclamativo de eu tomo alegria. B: a perda dos familiares e da saúde são aspectos autobiográficos do autor presentes no texto. C: a alegria do carnaval é meio de evasão para o eu lírico, que procura alienar-se de seu sofrimento. D: o último verso transcrito associa-se ao título do poema, pois o eu lírico não participa de fato do baile de carnaval. E: o eu lírico revela, em tom bem-humorado e descompromissado, ser uma pessoa exageradamente sensível. A resposta correta é a alternativa A. Aqui nós temos outra questão do Enem. Poética, de Manuel Bandeira, é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Aqui nós temos um pouco desse poema. Vamos lá para a pergunta. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta A: critica o lirismo louco do movimento modernista. B: critica tudo e qualquer lirismo na literatura. C: propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico. D: propõe retorno do movimento romântico. E: propõe a criação de um novo lirismo. A alternativa correta é a alternativa E. Depois de caracterizar e repudiar o lirismo tradicional, interpretado como mecânico, Manuel Bandeira propõe
e ilustra o lirismo modernista, fundado na sinceridade e no espontaneísmo. Bandeira chama esse novo lirismo de libertação.